Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões. Hoje vamos contar sobre Os Lusíadas, obra de Luís Vaz de Camões, publicada em 1572. Ela trata-se de uma epopeia, que é uma longa narrativa heróica em forma de poema, que conta sobre as conquistas do povo lusitano na época das grandes navegações e a jornada de Vasco da Gama às Índias. Tem como tema recorrente na obra a mitologia grego-romana e o cristianismo. Estrutura externa. O poema épico do gênero narrativo é dividido em 10 cantos, com 1.102 estrofes de 8 versos, composto por 8.816 versos decassílabos. As rimas utilizadas são cruzadas e emparelhadas. Estrutura interna. Proposição. Camões propõe-se a cantar os efeitos dos portugueses. Invocação. O poeta pede inspiração às ninfas do Tejo. Dedicatória. O poema é dedicado ao rei de Sebastião. Narração. Relato da ação da Armada no Oceano Índico. Epílogo. Conclusão da obra. Bom, vamos começar. Com a intenção de expansão marítima e comércio, Vasco da Gama, experiente navegador português, parte da praia de Restelo, em Lisboa, em uma comitiva de navios rumo às Índias. Mas enquanto os portugueses prosseguiam em sua aventura, os deuses se reuniram no Olimpo para decidirem o futuro do Oriente e se os portugueses conseguiriam chegar até lá. Júpiter, sendo o líder dos deuses, decide que seria justo os portugueses alcançarem a terra desejada, mas Baco, com receio de que seus feitos no Oriente seriam esquecidos, discordou de Júpiter. A deusa Vênus, que tinha função pelo povo lusitano e também a intenção de ser glorificada, discordou de Baco. O deus Marte, vendo tudo isso, intercedeu junto a Júpiter a favor dos portugueses e o Júpiter concordou com as palavras de Marte. E assim, os portugueses conseguem chegar a Moçambique. Vasco da Gama recebe o regedor de Moçambique com honras, mas este, citado por Baco, ataca os portugueses, mas é vencido. O regedor mostra-se arrependido e oferece um falso piloto a Vasco da Gama, mas tudo fora armado por Baco. Esse falso piloto dirige as naus para Quiloa, onde estaria aguardando um exército de mouros, numa emboscada, para destruir os portugueses. Vênus, vendo os portugueses em perigo, os ajuda mudando a direção dos ventos e afastando as naus. E assim, eles se dirigem a Mombança. Chegando lá, Baco, na sua tentativa de acabar com essa aventura, se disfarça de sacerdote e diz a 2 emissários de Vasco da Gama que não existe perigo naquelas terras, mas, na verdade, havia vários mouros prontos para atacá-los. Vasco da Gama se aproxima do porto, mas Vênus, conhecendo o inimigo, pede ajuda às Nereidas, e essas afastam os naus do perigo. O falso piloto e os mouros julgam ter sido descobertos e fogem. Vênus pede a Júpiter que ajude os portugueses. Júpiter profetiza que os lusitanos teriam sucesso e os ajudariam. Então Mercúrio aparece em sonho a Vasco da Gama e diz-lhe para seguir a viagem. Na saída de Mombança, os portugueses capturam o navio e os mouros levam-os a Melinde. Chegando em Melinde, foram muito bem recebidos. Bom, a cidade estava em festa. O rei de Melinde, então, visita a armada e pede a Vasco da Gama que lhe conte sobre a história de Portugal. Dentre várias histórias que Vasco da Gama contou ao rei de Melinde, destacamos as seguintes. A história de Afonso Henrique. Em uma batalha para expulsar islâmicos de territórios, um exército de cristãos comandados pelo conde das terras que formariam o reino de Portugal, Afonso Henrique, vence-os. Segundo a lenda, Afonso teve uma visão de Jesus antes da batalha, no dia de Santiago, santo conhecido por expulsar os mouros. Assim, o dia da vitória ficou conhecido como o Dia de Deus e que Afonso fora abençoado por Jesus com a vitória. Contou também a história da Inês de Castro, a rainha morta. Dom Pedro I era casado com Constança, e a mesma tinha uma dama de companhia, Inês de Castro. Dom Pedro mantinha um caso com Inês.
Após a morte de Constança, Dom Pedro I se vê livre para casar com Inês. Seu pai não aceita, pois a origem de Inês é castelhana, e isso poderia influenciar o futuro rei no governo de Portugal. Para resolver o problema, o rei sentenciou Inês à morte. Uma curiosidade: mais tarde, Dom Pedro se vinga dos assassinos de Inês e a coroa rainha após sua morte, já que ela e Dom Pedro se casaram informalmente em vida. Vasco da Gama passou por muitas dificuldades desde sua saída de Portugal até a cidade de Melite. Na partida de Lisboa, o navegador encontra um velho pessimista próximo ao porto de Restelo. Ele surge e faz uma crítica à expedição que foi contratada pelo rei Dom Manuel. O velho condena a cobiça e a vaidade portuguesa e que essa expedição deveria ficar e proteger Portugal dos mouros, e que esse tipo de viagem acabaria em tragédia. Uma curiosidade: existem interpretações que dizem que o velho do Restelo exemplificaria o homem rural do homem urbano, ou o homem da Idade Média do homem renascentista, ou o homem antigo do homem moderno. O gigante Adamastor. Vasco da Gama relata ao rei de Melinde toda a sua dificuldade para chegar ao Cabo das Tormentas. Certa noite surgiu no céu uma nuvem carregada e ameaçadora. De repente, apareceu no ar uma figura robusta e enorme. Se tratava do gigante Adamastor. Ao mesmo tempo que ele elogiava as façanhas dos portugueses, fazia previsões terríveis que os navegantes sofreriam naquela região. Ele contou que lutou na Guerra dos Titãs contra Júpiter e os demais deuses, e que se apaixonou por uma Nereia, a Tétis, e por ele ser muito feio, ela recusou seu amor. Mas Adamastor quis tomá-la à força, o que despertou a fúria de Júpiter, que transformou seu corpo em terra e seus ossos em rochas. Ao terminar sua história, o gigante desapareceu em meio a um choro medonho. Vasco da Gama pede a Deus que afaste os desastres previstos por Adamastor. Voltando ao presente, Vasco da Gama termina de contar suas histórias ao rei de Melinde e se despede para continuar sua viagem até as Índias. A bordo, os portugueses contam histórias para passar o tempo. O marinheiro Ferrão Veloso conta sobre uma lenda que envolve Portugal e Inglaterra. 12 damas foram acusadas por fidalgos da corte inglesa de não terem honra na palavra. E estes fidalgos prometiam vencer qualquer um que ousasse defendê-las. Sem a ajuda de parentes e amigos, elas recorreram ao Duque de Lancaster. E este, com medo de provocar uma guerra civil, sugeriu que os lusitanos aceitariam defendê-las. Sendo assim, cada uma delas escreveu uma carta ao cavaleiro que lhe coubera. Os cavaleiros aceitaram a proposta e partiram em uma busca. Mas um deles, o Magriço, preferiu ir por terra. No dia marcado para o duelo, o cavaleiro Magriço chegará atrasado, mas contudo os portugueses saíram vitoriosos, recuperando assim a honra das damas. Os marinheiros pediram a Veloso que continuasse a contar mais histórias, mas foram surpreendidos por uma forte tempestade e ventos violentos. Vasco suplicou ao Senhor que os salvassem. Mas Vênus, vendo o perigo que sua amada gente corria, intervém salvando os navegadores. As naus seguem viagem à vista ao Calicut, na Índia. Vasco da Gama chega em Calicut e é convidado a conhecer a cidade pelo mouro Mosaíde. Em terra, Gama é recebido pelo Catual, ministro do reino, que o leva para o palácio do Samanho, príncipe da Índia. O Catual visita as caravelas e fica muito impressionado com as bandeiras e pinturas descritas por Paulo da Gama, irmão de Vasco da Gama. O Catual regressa à terra e Baco novamente intervém, colocando os indianos contra os portugueses. Vasco da Gama pede para ser recebido pelo Samorim, e este acredita no discurso do capitão e o deixa regressar em sua nau. Mas o Catual tenta deter Vasco da Gama em terra, mas com medo de Samorim, o Catual libera Gama em troco de mercadorias valiosas. O capitão consegue regressar à nau, mas ficaram 2 portugueses em terra. Vênus, como prêmio pela vitória alcançada, conduz as naus a uma ilha paradisíaca, a Ilha dos Amores,
onde estariam as mais belas ninfas do oceano a esperar por eles com um riquíssimo banquete. Terminado o banquete, Tétis pediu a Vasco da Gama que a acompanhasse a um monte e o revelou à máquina do mundo, onde a ninfa profetizou novos feitos heróicos dos portugueses, como a descoberta de um grande continente. Os marinheiros despedem-se então e partem de volta a Portugal, onde foram recebidos com muita festa pelo povo e pelo rei Dom Manuel. Bom, esse é um breve resumo do livro. Espero muito que vocês tenham gostado dessa animação. Deu muito trabalho para fazer. Então é isso. Obrigada! Now the world